E agora a gente continua falando de esporte, só que em outra modalidade, porque no próximo dia 16 vai ser realizado o primeiro desafio Delta do Parnaíba Ultra. E os detalhes desse desafio, quem traz pra gente agora é o Luciano Shoa, ele que é organizador do desafio. Boa noite, Luciano, Boa seja noite, bem-vindo. Nájila. Obrigado pela oportunidade de estar aqui no Dia TV, um prazer estar aqui com vocês. Bom, eu te confesso que assustou um pouco quando eu vi alguns detalhes, algumas informações desse desafio, porque vai ter competidor que vai percorrer os 66 quilômetros de litoral que nós temos aqui no estado, correto? É verdade. O objetivo é esse. O desafio Delta do Parnaíba, ele vai levar corredores inscritos já que vêm de cerca de 6 estados brasileiros e até de fora do país, quer dizer, tem um americano que vai correr a prova. A prova vai levar esses atletas a percorrer todo o litoral do Piauí, ou seja, os 66 quilômetros. Mas, de fato, é um desafio muito elevado. É uma prova muito dura, muita areia, muito vento, mas também nós vamos ter percursos menores. Ou seja, esses atletas que eu falei, eles vão estar percorrendo, e aí é uma escolha deles, percursos de 12 quilômetros, 24, 45 e o litoral todo, que é 66 quilômetros. Começa onde? Bem, nós vamos largar a prova num local muito emblemático, em pleno delta do Rio Parnaíba, exatamente na foz do Rio Parnaíba, ou seja, quando o Rio Parnaíba encontra com o mar. Ali nós temos um local chamado Pontal do Delta, são os primeiros metros do litoral piauiense. Para você ter uma ideia, Nájila, a gente vai precisar pegar um barco lá no Porto dos Tatus e esse barco vai levar os corredores rio abaixo por cerca de 50 minutos até eles chegarem nesse local. Um local muito lindo, muito selvagem, e é dali que a gente vai dar a largada e os atletas juntos, ou seja, independente do percurso que você escolheu para trilhar, todos os atletas vão largar juntos no Pontal do Delta. Aí vão percorrer, porque a competição passa por quatro cidades. 4 municípios, exatamente. Município de Ilha Grande, município de Parnaíba, Luiz Correia e Cajueiro da Praia. Então, assim, é um desafio e 4 municípios. Bem, largando no Pontal do Delta, a primeira praia mais conhecida que nós vamos chegar é na Pedra do Sal. Sim. São 12 quilômetros até lá. Lá é a chegada dos atletas que se inscreveram no percurso de 12 quilômetros. Sim. E aí continuamos depois. Depois vem o Quebra-Mar, de Luiz Correia, vamos atravessar o Rio Igaraçu de barco. Tá? Os atletas vão ter barcos à disposição, organizados por nós, disponibilizados pela organização da prova para atravessar o Igaraçu e chegar na praia de Atalaia. Aí continua Atalaia, Coqueiro, Itaqui, Arrombado e a próxima parada deles, a próxima chegada é na praia de Carnaubinha, que é a chegada do percurso de 45 quilômetros. E aí continua, a prova continua, depois a gente tem o Macapá com outra travessia, que é o Rio Camurupim, aí passamos por Barra Grande e a prova, para aqueles que se inscreveram no percurso de 66 quilômetros, se encerra em frente ao Cajueiro Rei, o maior cajueiro do mundo. Um lugar belíssimo. Belíssimo. Todos os pontos que você citou aí são belos, mas é um cenário perfeito para finalizar. Sim. Lá, Cajueiro Rei, que fica no município de Cajueiro da Praia. Você citou que representantes de 6 estados já estão inscritos. Sim. Muitos piauienses também? Sim, muitos piauienses. Essa prova, assim como a prova que nós organizamos em Pedro II, ela tem assim uma dinâmica de estímulo ao turismo, porque cerca de 50% dos atletas inscritos vêm de outros estados. Então, nós temos muito piauienses também. Nós temos hoje inscritos 150 atletas. As inscrições ainda estão abertas até o dia 8 de novembro. E desses 150, a metade é formado por atletas do Piauí, basicamente de Teresina e também outros municípios piauienses, como Parnaíba também, que está indo muitos atletas de lá para correr a prova. Ó, vamos fazer bonito, viu, parnaibanos? Muita gente animada lá em Parnaíba, viu? Que bom. Agora, a gente
pode até destacar aqui algumas dificuldades por conta da areia, do vento, que no litoral já é bem mais forte, principalmente nesse período. Qual é o nível dos nossos atletas se a gente comparar com os outros estados? Pronto. Não, nós estamos muito fortes, assim, porque aqui no Piauí, em Teresina, principalmente, nós temos um grupo de corrida de trilha, um grupo chamado Caçadores de Trilha. Então, é um grupo que se reúne, eles têm muitas dezenas de atletas que fazem parte desse grupo e eles sempre estão treinando. Interessante, Nájila, que para essa prova do Desafio do Delta, esse grupo ele está procurando locais que possa se assemelhar ao que eles vão encontrar. Por exemplo, as coroas dos rios, Parnaíba e Puti. Então, por exemplo, existem treinos que eles estão fazendo que saem meio-dia na hora do almoço, no intervalo do trabalho, vão para uma coroa do rio Puti, por exemplo, e passam 1, 2 horas correndo na areia fofa da coroa, para tentar o quê? Se adaptar ao sol e à areia. Obviamente que atletas que vêm do Ceará e do Maranhão, que é uma turma também que vem numa quantidade considerada, eles já têm, digamos, a praia para treinar. Então, eles treinam em Fortaleza, treinam em São Luís, treinam contra o vento, treinam na areia fofa. Enfim, eles têm esse privilégio de morar na praia. Ainda no Maranhão, mas já pertinho aqui de Parnaíba, tem Tutóia, que tem praia também. Sim, também tudo. Então, assim, eles estão treinando também muito. É uma prova muito específica essa, porque, veja, areia. Nós vamos largar, Nájila, com a maré cheia. O que quer dizer? Quando a maré está cheia, aquela areia mais durinha de praia, não é possível correr ali, que o mar está por cima dela, o mar está por cima. Então, eles vão ter que correr na areia fofa. Então, os primeiros quilômetros do Desafio Delta é na areia fofa de praia. Isso é muito desgastante. Com certeza. E aí você falou uma coisa importante, o vento. A gente sabe que o Piauí, ele é um campeão de ventos nessa época, sobretudo nessa época de BR-Obró, nesses meses de setembro, outubro, novembro. E nós vamos estar em novembro, no dia 16, como você bem citou, que é o período onde tem os maiores ventos do nosso litoral. Ventos que chegam a 50 e até a 60 km por hora. E no Desafio Delta, os atletas vão correr contra o vento. Então, assim, é um desafio a mais, mas eu acho que isso deixa um sabor assim, especial para a prova. Eles gostam disso, sabe? A questão é desafio mesmo. Quem vai percorrer os 66 quilômetros de litoral vai fazer isso o quê? Em um mês? Não, a prova é um dia só. Oi? É, um dia. A prova larga, a previsão é largada de 7h30 no Pontal do Delta e eles têm 15 horas para chegar ao final, ou seja, no Cajueiro Rei. São 15 horas de prova, é o tempo máximo. O atleta tem que cumprir esse tempo. Para cada percurso tem um tempo máximo. Por exemplo, só a título de informação, quem se inscreveu no percurso de 12 quilômetros tem 2h30 para fazer. E por aí vai, no 24 tem 5 horas, no 45 tem 10 e no 66 a prova acaba 10h30 da noite e é saindo direto para a premiação em Barra Grande. Agora, por exemplo, desses atletas, desses corredores que gostam, por exemplo, de atividades culturais, vai ser difícil para eles cumprirem esse tempo, Sim. Porque eu já estou sabendo que tem uma programação, vai ter pontos específicos em que terão atividades como essas, e aí eles vão querer parar, assistir um pouco, como é que faz? Então, exatamente. Essa prova do Desafio Delta, ela é meio que espelhada, inspirada numa prova que a gente realiza em Pedro II, que é o Desafio Serra dos Matões, uma prova que já existe há 7 anos. E o diferencial de Matões, lá em Pedro II, é que há uma inserção cultural dentro da trilha. Então, é muito inusitado. Você está correndo, lá são montanhas, as nossas montanhas, que são na verdade serras. Então você está correndo em percursos muito técnicos também e você se depara com uma atração cultural, uma música sendo tocada. E aí, dentro de várias manifestações como baião, jazz, manifestações culturais como quadrilha, que houve esse ano lá em Pedro II, porque foi bem na época junina. Então, essas manifestações artísticas, elas existem lá, dentro da prova. E também elas existirão no Desafio Delta. E, enfim, você falou um fato interessante. Os atletas que fazem o Desafio dos Matões, e assim eu acho que vai ocorrer também no Desafio Delta... Vão ser tentados a... eles param. Eles vão parar porque
É muito bonito isso que ocorre lá em Matões e acredito que vai ser também no Delta. Então, assim, eles param para fotografar. Até porque, Nájila, eles são obrigados a levar um telefone celular para questões emergenciais. Sim. Então, é natural que eles vão sacar esse telefone e fotografar essas cenas. Interessante sabe? você falar nisso, tocar nesse ponto, porque esses atletas vão ser o tempo inteiro assistidos. Sim, é uma prova que nós vamos ter... veja só, nós temos hoje 150 atletas inscritos e ao mesmo tempo nós temos 120 membros da organização, então é quase 1 para 1. Nós vamos ter essas 120 pessoas espalhadas por todo o litoral do Piauí para fornecer água, atendimento de saúde, no caso os socorristas, trabalhos de fisioterapia dentro da prova, alimentação, bebidas como isotônico, água, enfim, toda uma assistência que nós vamos dar para, digamos, motivar e proporcionar que eles possam conseguir atingir o objetivo. Maravilha. Olha, eu confesso que só de ouvir você falar, eu não corro, tá? Tenho vontade, mas não corro, o joelho não deixa. Dá vontade de participar, nem que seja por 1 quilômetrozinho, enfim. Eu não posso, mas eu vou pedir aqui para o jornalista, o repórter Zan Viana. Sim. Ele é corredor, ele está sempre correndo, ele vai participar desse desafio. Eu já ia falar dele aqui. Zan, não faça feio, por favor, me represente lá no nosso litoral, tá certo? Luciano, parabéns. Em outros momentos eu quero estar abordando com você mais informações, até porque isso é dia 16, então para a gente fechar, as inscrições estão abertas, como é que o interessado pode se inscrever? Tá. Então, você pode escolher as distâncias de 12, 24, 45 e 66. As inscrições estão sendo feitas pelo site xcrono.com.br e é importante frisar que existem alguns itens obrigatórios. Então, o atleta que está disposto a fazer essa aventura, ele vai precisar entrar no nosso Instagram, que é @desafio Delta do Parnaíba Ultra, e analisar todas as nossas publicações, que já tem 5 meses de publicação. Então, existem várias informações importantes, como a necessidade de apresentar certificados médicos, isso para a gente é essencial, fundamental, e também de adquirir os equipamentos obrigatórios, como, só dando um exemplo, Nájila, os atletas precisam levar apito para emergência, primeiros socorros, uma mochila de hidratação. Para os corredores de 66 é preciso levar um casaco para a parte noturna, enfim. Tem que ler o regulamento, analisar o Instagram, se inscrever e treinar para a prova, né? Com certeza, porque não vai ser fácil, não. Luciano, mais uma vez, obrigada. Eu que agradeço. É com essa conversa que eu finalizo aqui o Dia News, segunda edição de hoje. Faço questão de deixar um recado para você, telespectador. A partir da segunda-feira, dia 4, quem vai apresentar o Dia News segunda edição será a jornalista Maiara Martins, porque eu passarei a assumir o comando do Bom Dia News, que é apresentado diariamente pela Udia TV, canal 23.1, às 8 horas da manhã, logo após o Linha de Fogo com Juvenal Ribeiro. Então, eu agradeço a você, telespectador, que me acompanhou durante esses, acho que 5 meses aqui na apresentação do Dia News segunda edição. Convido a você a continuar me acompanhando às 8 horas da manhã, a partir da segunda-feira, dia 4, no Bom Dia News. Muito obrigada a todos, excelente final de semana.